A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos da revista, do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos, e estamos chegando ao quarto trimestre deste ano de 2024, o último trimestre deste ano. Bom, estamos chegando aí nesse último trimestre trazendo um tema muito interessante, muito importante para todos vocês, para todos nós. O comentarista das nossas lições nesse trimestre será o pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato, ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também é mestre em ciências da religião pela FAETEL. Ele é pastor, autor de vários livros, como Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos do pós-modernidade, da pós-modernidade, Deus e a Bíblia, ou seja, é um escritor, pastor Elinaldo Renovato, ele é um escritor e uma pessoa extremamente preparada para tratar do assunto que nós vamos passar a estudar nesse trimestre. Ele, com seus comentários, vai nos ajudar a compreender melhor esta temática tão interessante que é as promessas de Deus. O assunto geral desse quarto trimestre do ano de 2024 é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós vamos aprender durante todo esse trimestre sobre as promessas divinas que nós encontramos na Bíblia. Então, nós teremos aí 13 lições, falando sobre a lição que nós vamos estudar. A primeira é as promessas de Deus, depois nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, na lição 4. Depois nós vamos estudar sobre a promessa de salvação, na lição 5. Na lição 6, a promessa de cura divina. Na lição 7, a promessa de um coração novo. Lição 8, vamos estudar sobre a promessa de paz. Lição 9, promessa para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa de provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante, de vida abundante. E a última lição deste ano 2024 vai ser as promessas de Deus são infalíveis. Ou seja, teremos aqui 13 lições onde nós vamos dissecar esse tema. Nós vamos estudar de uma forma muito detalhada, abrangente, abundante, esse assunto tão maravilhoso que são as promessas de Deus. Eu entendo que esse tema veio em um bom momento para nós estudarmos, porque nós estamos vivendo uma época tão difícil, onde as notícias são sempre tão negativas relacionadas ao mundo, ao que acontece à nossa volta, à sociedade. Estamos vivendo um tempo de tantas notícias ruins. Você liga o jornal, você vê lá uma notícia desagradável, você vê muitos e muitos relatos de violência, muitas vezes a falta de amor imperando. Isso eu estou falando em todas as esferas, as notícias que nós recebemos, as notícias que nós recebemos no dia a dia, seja por meio da televisão, seja por meio de jornais, seja por meio da internet, as notícias, na sua grande maioria, são horríveis, são ruins, são negativas, levam o ser humano a um estado de tristeza, até depressão. Então, estudar sobre as promessas de Deus é um assunto muito oportuno, porque no meio de tantas notícias ruins que nós estamos vivenciando aí neste mundo, nós temos uma notícia boa. Nós temos mensagens boas, nós temos boas novas para a sociedade. E essas boas novas que temos para a sociedade, elas trazem no seu conteúdo promessas de Deus. Embora a palavra promessa hoje seja depreciada por muitos, porque promessa
para muita gente virou sinônimo de algo que não se cumpre, né? Que apenas se promete, mas não se realiza, mas não é o caso quando a gente fala das promessas de Deus. O ser humano faz promessas e falha, porque o ser humano é falível, mas Deus não. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. Elas têm o seu cumprimento no tempo certo. As promessas de Deus não falham. Então, estamos, a partir de agora, a partir desse domingo, agora dia 6 de outubro, né, estudando a primeira lição sobre promessas nesse trimestre, estamos aí com um material muito interessante, muito importante, muito válido para explorarmos durante todo esse trimestre. Precisamos falar em alto e bom som para esta sociedade, que servimos a um Deus de promessas, e as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. As promessas de Deus têm o seu cumprimento no devido tempo, no tempo certo. Deus faz promessas e Ele faz cumprir as suas promessas. Portanto, há uma boa notícia para esta humanidade. Deus, o nosso Deus, Ele faz promessas e promessas boas, promessas positivas, promessas agradáveis, e Ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que são seus. Portanto, vamos lá, vamos mergulhar nesse mundo, vamos mergulhar nesse tema, vamos mergulhar nesse assunto, e eu acredito que vamos ser muito edificados. Quando a gente acompanha o mundo, né, os acontecimentos do mundo, a nossa preocupação aumenta. Mas quando nós vamos para dentro da palavra de Deus, nós encontramos aqui na palavra de Deus segurança, refrigério, conforto, paz, porque a palavra do Senhor, ela tem muitas promessas. Algumas já estão se cumprindo, outras ainda irão se cumprir. Mas o fato é que são promessas infalíveis, porque quem prometeu é fiel para cumprir em nossas vidas. Tá certo? Bom, 13 lições falando sobre promessas. A primeira lição, que será esta estudada no dia 6 de outubro de 2024, tem como título As Promessas de Deus. Bom, eu, antes de começar a mergulhar dentro do assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês o significado da palavra promessa para que a gente possa entrar dentro do assunto sabendo de fato o que nós estamos falando. O que são promessas? Promessa significa declaração de intenção de fazer algo no futuro. Promessa é uma garantia. A promessa é uma garantia que nós damos. Ou um compromisso de algo que acontecerá. Em suma, quando nós falamos de promessas de Deus, nós estamos falando de um comprometimento que Deus tem com o homem. Estamos falando de um compromisso que Deus assume com o homem. Ora, Deus não falha nos seus compromissos. O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus, ele não está limitado às leis da física, da química, seja lá qual for a lei da natureza. Portanto, se ele prometeu, não importa, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele não pode ser impedido por ninguém. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Portanto, se Deus te prometeu algo, meu irmão, se Deus prometeu alguma coisa para você, minha irmã, é claro que ele vai cumprir, porque Deus não falha. A Bíblia, ela tem mais de 7.000 promessas. Isso é uma estimativa, porque nós nem sabemos exatamente quantas promessas tem, porque existem algumas interpretações de textos também que pode fazer variar. Mas o fato é que nós temos uma estimativa de mais de 7.000 promessas de Deus na Bíblia.
E a primeira delas, impactante, marcante, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando, logo após a queda do homem, Deus já promete ali de trazer, de alguma forma, o resgate, né, a salvação do homem, através do seu filho, porque Deus traz ali algo que nos faz compreender claramente de que da semente da mulher nasceria aquele que iria pisar, né, na serpente, iria nos dar a salvação. Então, é interessante você observar que as promessas de Deus, especificamente voltadas para o homem, já começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostrando com isso que Deus não é apanhado de surpresa, Deus não precisa de plano B, ele tem a resposta para tudo. Então, Deus não é apanhado de surpresa, e ali, mediante ao estado de queda, né, do homem, quando o homem cai, Deus já faz uma promessa ao homem de que ele vai restaurar a humanidade, ele vai restaurar o homem, tá certo? Agora, nós gostaríamos também de trazer para vocês aqui a resposta de um questionamento que alguém pode fazer. Por exemplo, é possível que alguém questione por que Deus ele tem que fazer promessas para o homem? Por que Deus faz promessas para o homem? Ora, Deus precisava fazer promessas para o homem? Pois é, Deus precisava fazer essas promessas para o homem. Não necessariamente por causa dele, mas por causa da fragilidade, por causa da volatilidade, né? Por causa da fraqueza do ser humano, porque o ser humano é um ser volátil, é um ser mutável, ele é fraco, ele uma hora está firme, outra hora ele está fraquejando. Então, as promessas de Deus, elas são feitas ao homem com um propósito específico, porque o homem precisa ouvir promessas. E, evidentemente, Deus promete para cumprir na vida do homem. E eu vou trazer para vocês aqui algumas razões do porquê Deus faz promessas ao homem. Primeiro, para estabelecer uma aliança, um pacto de confiança e compromisso. A aliança que Deus faz com o homem é uma promessa. Deus ele faz promessas ao homem justamente para se aproximar do homem e, evidentemente, o homem se aproximar de Deus também, através de um pacto, de um compromisso. Deus usa as promessas como um meio de aproximar o homem dele, de fazer com que o homem esteja próximo a ele, se volte para ele. Então, as promessas de Deus é um meio utilizado por Deus para estabelecer uma aliança, onde Deus se compromete em abençoar o homem, e o homem se compromete pela fé, uma vez crendo em Deus, a obedecê-lo. E as promessas de Deus, elas são concedidas ao homem mediante esta aliança. Nós temos também uma outra razão, por que Deus faz promessa ao homem? Deus, através das promessas, ele demonstra seu amor e fidelidade. E espera que os homens respondam com fé e obediência, claro. Por que Deus faz promessa ao homem? Deus faz promessa ao homem para demonstrar ao homem o seu amor, a sua fidelidade. A Bíblia nos diz lá na carta de Timóteo, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Deus, quando ele faz promessas ao homem, ele está demonstrando o seu amor e a sua fidelidade para com o homem. E olha que muitas vezes, o homem, mesmo recebendo as promessas de Deus, que faz parte da aliança entre Deus e o homem quebra a sua parte, o homem não faz a sua parte. E Deus, ele permanece fiel, permanece comprometido. Porque o amor de Deus para com o ser humano é um amor incondicional. Ele ama mesmo o homem não merecendo este amor. Terceira razão por que Deus faz promessas aos homens. Deus faz promessas aos homens para servir de guia e esperança para o povo de Deus,
oferecendo conforto em tempos difíceis. Essa é a terceira razão por que Deus faz promessas aos homens. Deus faz promessas aos homens para servir de guia e esperança para o povo de Deus. Então, o povo de Deus se apega nessas promessas do Senhor, as promessas que estão na palavra, e o povo de Deus busca viver uma vida de santidade, se aproximando de Deus, na certeza, na confiança de que Deus não vai abandoná-los e vai sustentá-los na sua caminhada, nos momentos mais difíceis, nos momentos de aperto, de tristeza, porque o Senhor ele não falha com as suas promessas. Na verdade, as promessas de Deus, elas são elementos importantíssimos para que naqueles momentos mais difíceis da nossa vida nos lembremos que nós não vamos sucumbir, não vamos ficar sucumbidos, submergidos em meio às nossas lutas, provações, dificuldades, porque Deus tem promessa para nós. E se Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós nos lembramos, por pior que seja meu momento, por mais duro que seja esse momento, por mais doloroso que seja, eu não vou perder a minha batalha, eu não vou sucumbir no meio deste mar de lutas e de provas, eu não vou me entregar, porque eu tenho uma promessa. A promessa que o Senhor me fez foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, as águas não te submergirão, porque o Senhor está conosco. Nós temos uma promessa de Deus, de que Ele não nos abandona, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo, porque Ele nos prometeu um fim vitorioso. Ele nos prometeu um fim triunfante. Ele nos prometeu a vida eterna. Então, as promessas de Deus nos servem como guia e esperança para que nós possamos prosseguir, mesmo nos dias difíceis. Uma outra razão por que as promessas de Deus são feitas, né? Por que Deus faz promessas para nós? As promessas de Deus estão ligadas à restauração e salvação, e também às bênçãos de Deus. As promessas de Deus são as bênçãos de Deus. As promessas de Deus é sinônimo de restauração, de salvação. Elas estão ligadas, as promessas de Deus estão ligadas à salvação, aos livramentos que o Senhor tem nos dado. A Bíblia fala de vários tipos de promessas. Nós temos a promessa de salvação, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos ali a promessa de salvação para nós. Deus prometendo nos salvar através do seu Filho. Temos também promessas da presença de Deus, né? Eu já citei aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Mateus capítulo 28, versículo 20, é uma promessa que Jesus fez. Temos promessa de paz, Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 7, o apóstolo Paulo fala que a paz do Senhor excede a todo entendimento, e nós temos essa paz. Jesus também disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então Deus tem promessas de paz para nós. Também existem promessas de força, né? Em Isaías capítulo 40, versículo 31, nós encontramos lá Deus nos prometendo, né? Nos fortalecer, nos sustentar em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas. Temos promessas também para o futuro do novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra, promessa que Deus fez a nós. Promessas que Deus concede a nós através
da sua palavra e que nos serve de combustível, de motivação, que nos impulsiona para que nós possamos seguir em frente. Deu para os irmãos compreenderem? Essa introdução, eu acredito que ela, por si só, já nos faz entender como que é importante o crente conhecer e vivenciar as promessas de Deus. Textuário da nossa lição se encontra Jeremias capítulo 1, versículo 12. O texto diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus falando para Jeremias, naquele momento em que Deus estava revelando a Jeremias de que ele foi chamado, e Deus fala para Jeremias que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E aí a Bíblia diz lá no versículo 11, Deus traz uma visão para Jeremias e fala: Jeremias, o que você está vendo? Aí Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira, um galho de amendoeira. E aí Deus fala para ele: viste bem. Aí entra o versículo 12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Há muitas polêmicas, né? Muitas teorias sobre essa vara de amendoeira, mas existe uma teoria que eu gosto muito, é uma teoria, irmãos, que diz o seguinte: certamente a vara da amendoeira foi citada aqui porque a amendoeira é uma planta que floresce no final do inverno e faz a transição para a primavera. A vara de amendoeira, os galhos de amendoeira, começam a florescer não na primavera, mas ainda no inverno, no finalzinho. E a amendoeira, ela acompanha essa transição. A amendoeira, ela acompanha essa mudança de estação, de inverno para a primavera. Então, a amendoeira, ela representa o apressar de Deus. Aqui a amendoeira, ela representa o agir de Deus para uma mudança de estação. A amendoeira, ela é a primeira planta a florescer, antes mesmo de todas as outras árvores que normalmente florescem na primavera. Então, a amendoeira, ela serve como uma espécie de vigia. É aquela planta que acompanha, que observa, que vê de perto o florescer, o surgimento da primavera. E nesse caso aqui, Deus estaria usando a amendoeira como um símbolo, né, mostrando o seguinte: eu acompanho, eu estou no controle das mudanças das estações, estou no controle das mudanças das coisas, e eu sou aquele que faço florescer. Eu transformo o inverno em primavera, eu faço florescer as árvores, eu acompanho, eu assisto, eu vejo, e eu faço questão de fazer cumprir aquilo que eu disse. Por isso que no versículo 12, nós temos o próprio Deus assumindo esse papel, dizendo: ó, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu falo e faço. Eu falo e transformo em realidade, em matéria, aquilo que eu falo. Eu falo e assumo o que falo. É isso que Deus está dizendo aqui para Jeremias. Deus está se comprometendo a cumprir tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, tudo que ele disse. Portanto, se você crê nas promessas de Deus, você é um bem-aventurado. Se você crê nas promessas de Deus, com certeza você vai ter um humor melhor, você vai ser uma pessoa mais positiva, você vai ser uma pessoa mais agradável, você será uma pessoa feliz, você vai ter um rosto que vai, na verdade, transmitir coisas boas, alegrias. Você vai ser uma pessoa muito, mas muito positiva, agradável para aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque você vive em função de promessas que se cumprirão e você tem essa convicção. Se você crê realmente no Senhor, se você crê na sua palavra, se você crê nas suas promessas, você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas você não vai se entregar, você não vai se perder no meio das suas lutas, porque você está confiante nas promessas.
Você está confiante naquilo que Deus prometeu e você sabe que Deus vai cumprir. Tá certo? A verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Um dos propósitos. Por que Deus faz promessa? Para que nós vivamos uma experiência maior com Ele. Para que nós o conheçamos e também venhamos experimentar o cumprimento dessas promessas em nossas vidas, e a nossa fé será todos os dias um pouco mais acrescentada e edificada. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 55, versículo 6 até o 13. É um texto que também trata de promessas de Deus. O livro de Isaías é um livro extraordinário, né? É composto de 66 capítulos. E engraçado que o livro de Isaías tem muitas semelhanças com a própria Bíblia. Ele é chamado por alguns de uma miniatura da própria Bíblia, porque assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, o livro de Isaías também é um livro que se divide em duas partes. Até o capítulo 39, nós temos o livro de Isaías trazendo muitas profecias, também com promessas, mas voltadas principalmente para o povo de Israel, o povo judeu e as nações daquele tempo, aquela geração. Mas no capítulo 40 em diante, até o capítulo 66, nós encontramos o profeta Isaías trazendo profecias relacionadas ao futuro, e ao futuro distante, relacionado ao futuro de Israel, o futuro das nações, o futuro reino que surgiria, que é o reino do Messias. Isaías fala muito sobre a vinda do Messias, fala sobre, inclusive ele traz muitas profecias relacionadas ao reino milenial de Cristo. Nós temos uma riqueza de profecias, de promessas de Deus no livro de Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, relacionado ao futuro, coisas que ainda vão acontecer. E o capítulo 55 está dentro desse pacote, dentro desse contexto, porque é um capítulo onde Deus convida o povo de Israel à salvação. Deus convida a humanidade para a salvação. Traz ali um convite para os homens. E nós temos aqui, a partir do versículo 6, esse convite trazendo aqui um desdobramento, onde Deus traz palavras de advertência, também reforçando suas promessas, mostrando que existe também uma condição para que as promessas de Deus se cumpram. As promessas de Deus, elas são infalíveis, mas existem promessas divinas que estão condicionadas à nossa fé e obediência. Tá certo? Tem promessas de Deus que elas são incondicionais. Por exemplo, Deus determinou salvação através de seu Filho Jesus. Isso é algo incondicional, não tem jeito. A única forma do homem ser salvo é crer em Jesus como Salvador. Isso é incondicional. A salvação é uma promessa de Deus incondicional. Agora, receber a salvação é para todos. A salvação é universal. Ela é para todas as pessoas de todos os tempos, de todas as épocas. Agora, receber essa salvação, vivenciar, viver essa salvação, aí depende do ser humano, aí é condicional, porque depende da fé, depende da pessoa crer, porque se a pessoa não crer em Jesus, ele não vai receber. Mas, sob o ponto de vista divino, a salvação ela é uma promessa incondicional. Não há outro meio de você ser salvo senão através de Jesus. Agora, individualmente, eu recebo esta salvação se eu crer e se eu confiar de fato e viver através dessa fé que eu tenho, a obediência. Porque a salvação, ela não é pelos meus méritos, é pela fé. Mas a fé, ela vai produzir em mim boas obras, ela vai produzir em mim uma vida de obediência. Então, de alguma forma, quando eu trato sob o ponto de vista humano, aí
a salvação ela está condicionada a eu crer. Mas, sob o ponto de vista divino, a salvação ela é incondicional, porque ela nos é transmitida através de Cristo Jesus. A promessa do Senhor é nos salvar através do Senhor Jesus. Então nós temos aqui Isaías capítulo 55, versículo 6 até o 13, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha a condição. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso é em perdoar. Ou seja, aqui encontramos o profeta Isaías dizendo que o Senhor, ele é grandioso em perdoar. Certamente o Senhor se compadecerá de todo aquele que o buscar. Mas é preciso que o homem faça a sua parte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, enquanto é possível. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem iníquo os seus pensamentos, né? Deixa o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então veja que a salvação para o homem, feita por Deus, preparada por Deus, é ponto pacífico. Agora, a condição para que o homem receba essa salvação é ele se posicionar, se converter. Isso significa crer no Senhor, né? Crer na salvação preparada pelo Senhor. Aí o versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, nós precisamos ouvir Deus, entender o plano da salvação estabelecido, criado pelo Senhor para nós, e aceitar isso. Eu não posso criar o meu próprio meio de salvação. Eu não posso criar o meu próprio meio de resgate. A salvação não é fruto da minha imaginação, dos meus próprios pensamentos. Eu preciso me enquadrar dentro do pensamento divino. Eu preciso aceitar aquilo que Deus preparou, porque o que Deus preparou para mim me trará promessas que se cumprirão também. A salvação é uma promessa que se cumprirá na vida daqueles que aceitar o projeto de Deus, o pensamento, o plano de Deus para nossas vidas. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está falando aqui que a sua palavra não volta vazia, não perde o seu efeito, ela não fica jogada no ar. As palavras ditas pelo Senhor, elas são fiscalizadas, acompanhadas pelo próprio Deus, e Ele fará cumprir tudo aquilo que Ele disse. Nenhum tio, nenhuma vírgula será esquecida de tudo que Deus falou, mas tudo que Ele falou, Ele cumprirá. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não permitirá que uma só vírgula, que um acento fique de fora. Tudo aquilo que Deus falou, Ele fará cumprir. A sua palavra não tornará vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. Aqueles que crerem, que acatarem, que receberem em seus corações, serão abençoados. Receberão nas suas vidas as bênçãos que são provenientes desta palavra. Aqueles que a rejeitarem, aqueles que não aceitarem, também sofrerão de acordo com a palavra, porque a palavra ela traz bênção para os que crerem, mas também nos apresenta a condenação para aqueles que rejeitarem. Então a palavra
nunca volta vazia, mas ela terá o seu fiel cumprimento. A palavra de Deus, ela se cumprirá, creia ou não o indivíduo, acredite ou não o indivíduo. O cumprimento da palavra de Deus não está condicionado ao homem crer ou não. Existem promessas de Deus que estão condicionadas a crer ou não crer. Mas há muitas outras promessas divinas que são incondicionais. Crendo ou não o homem, ela vai se cumprir. Porém, se você crê, é abençoado. Se você a rejeita, infelizmente sofre a condenação por conta do ato de rejeitar. Versículos 12 e 13 diz: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós temos aqui os versículos 12 e 13, finalizando aqui a leitura bíblica em classe, trazendo promessas de uma transformação que Deus produzirá, fazendo cumprir aquilo que ele disse, que ele prometeu. Ou seja, o nosso Deus, ele tem poder para transformar o ambiente, o quadro, ele tem poder para transformar uma realidade, e ele cumprirá isso porque ele tem poder, autoridade sobre todas as leis, seja física, química, natureza. O Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas e faz cumprir conforme a sua vontade, o seu querer. Bom, nós temos aqui na nossa lição, né, o comentarista colocou 3 objetivos, né, para estudar esta lição. O primeiro objetivo desta lição é definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Terceiro objetivo desta lição é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. O nosso comentarista também colocou aqui alguns pontos que eu gostaria de citar para vocês. Na introdução, ele diz o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Bom, a lição está dividida em 3 partes. No primeiro tópico, o comentarista fala sobre um convite de Deus. Um convite, uma promessa, Isaías capítulo 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. No segundo subtópico, ele fala que é preciso buscar ao Senhor. E no terceiro subtópico, ele fala que é preciso se arrepender. Mostrando para vocês aqui aquilo que eu já falei antes, que a promessa apresentada no capítulo 55 para o povo de Israel, que tem a ver com livramento, com salvação, estava condicionada também à aceitação. O povo precisava receber, crer, para automaticamente alcançar todos os frutos, né, todos os privilégios, todas as promessas. No segundo tópico, nós temos o comentarista falando sobre as promessas e seus fundamentos. Então, ele fala sobre a promessa na Bíblia. Segundo tópico, ele fala sobre Deus é infalível, ou seja, no que depender de Deus, as promessas dele não falham. Não falham. Existem promessas de Deus na nossa vida, irmãos, que são condicionais. Se nós obedecemos, Deus vai cumprir. Se nós não obedecemos, Deus não vai cumprir. Lembra daquele momento quando Salomão estava orando a Deus lá na inauguração do templo? E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fala para o povo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, né? Então,
eu ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então nós temos ali, por exemplo, uma promessa condicional. Deus está dizendo que se o povo se converter, se arrepender e buscar a Ele nos tempos de crise, Ele vai socorrer. Isso significa que se o povo não se converter, não se humilhar, não for sincero com Ele, não vai ter cumprimento dessa promessa. Então temos situações onde a Bíblia nos apresenta promessas de Deus condicionais. E temos outras situações que são incondicionais. Ou seja, não depende do homem. É Deus que determina e acabou. Terceiro subtópico, nós temos aqui, Deus zela por sua palavra. Deus faz cumprir. Deus fiscaliza a sua própria palavra e faz cumpri-la. Terceiro tópico, finalizando aqui esta lição, nós temos tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro subtópico, promessas incondicionais. Falamos sobre isso, né? E o comentarista coloca até algumas promessas incondicionais da Bíblia aqui, que eu acho interessante citar. Ó. Ele fala que uma das promessas incondicionais que temos na Bíblia, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Está lá em Isaías 9:6. Isso aqui tinha que se cumprir de qualquer jeito, é promessa incondicional. Outra promessa, o local do nascimento de Jesus, que seria em Belém da Judéia, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Tinha que se cumprir, não tinha jeito, ia se cumprir. E se cumpriu. Outra, que Jesus seria chamado Emanuel, promessa que se cumpriu. E essas promessas são promessas que não iriam falhar, e elas se cumpriram fielmente. Agora, a Bíblia também tem promessas incondicionais que ainda vão se cumprir. Por exemplo, a ressurreição de salvos vai se cumprir, meu irmão. Creia você ou não, vai ter o seu fiel cumprimento. Está escrito lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 17. Por ocasião do arrebatamento, os salvos vão ressuscitar. Então, temos aqui um exemplo de uma promessa de Deus que vai se cumprir. Creia você ou não, o ímpio crendo ou não, pode escarnecer, pode zombar, vai se cumprir, porque Deus não falha nas suas promessas. Deus cumpre, tá certo? Agora, além das promessas incondicionais, temos as condicionais. E o comentarista cita aqui algumas, né? Promessa de saúde plena ao povo judeu. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 52, fala sobre isso. Estava condicionado à obediência do povo. Deus tirou aquela geração do povo de Israel do Egito, prometendo levar eles para a terra prometida, Canaã, mas no meio do caminho murmuraram muitas e muitas vezes, se rebelaram contra Deus. Resultado, Deus cumpriu a sua promessa? Cumpriu. Cumpriu na geração seguinte. Porque aquela geração ímpia, perversa, rebelde, que estava condicionada à obediência para chegar na terra prometida e não obedeceram, não viveram com fé suficiente, foram incrédulos e a incredulidade os levaram à desobediência, Deus os fez morrer no deserto. E cumpriu a sua promessa na outra geração, porque a chegada daquela primeira geração a Canaã estava condicionada à fé e a obediência. E eles não foram tementes a Deus nesse ponto. Tá certo? Terceiro subtópico da lição, o comentarista fala sobre o propósito das promessas de Deus. Então ele traz aqui vários propósitos, né? Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano. E aí ele vai citando outras. Eu já falei sobre isso, né? Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus de fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então ele apresenta aqui algumas outras razões do porquê Deus faz promessas. Deus nem precisava fazer, mas Ele faz as promessas por nós, por amor a nós, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos motivar, para que nós não nos esqueçamos que o nosso Deus, Ele não muda, Ele não tem variações, Ele permanece o mesmo. E esse Deus maravilhoso que nós servimos nos prometeu a salvação através de seu Filho Jesus. Ele prometeu, o próprio Jesus prometeu que vai voltar para nos buscar.
Então nós estamos firmados nessas promessas. O mundo vai de mal a pior, mas nós temos uma promessa de escape. Jesus está às portas para buscar a sua igreja e nos levar para a glória. Nós estamos firmados em promessas. Promessas que sabemos que vão se cumprir, que não falharão, porque o nosso Deus é um Deus que não falha nas suas promessas. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham uma excelente aula nesse domingo próximo, ou quem sabe outro dia da semana, porque domingo é eleição, em muitas igrejas a escola dominical será transferida para outro dia, mas que vocês tenham aí uma primeira lição muito abençoada nesse trimestre e que nós possamos ao longo desse trimestre aprender muito e viver muitas promessas de Deus. Compartilhe nosso vídeo, comente aí por gentileza, é muito importante que você faça aí também a sua inscrição, se inscreva no nosso canal para fortalecer, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.